Blocos. O Brasil registrou a primeira morte por coronavírus no país nesta terça-feira, dia 17, em São Paulo. A vítima, um homem de 62 anos, morreu apenas 6 dias após apresentar os sintomas da doença. De acordo com o governo estadual, o homem tinha diabetes, hipertensão e não viajou para fora do país. Outros 4 casos de pessoas que morreram nesse mesmo hospital estão sendo investigados para apurar se a causa da morte foi também o coronavírus. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou o estado de emergência na capital paulista. O último boletim divulgado pelo estado apresentava um número de 152 casos confirmados de contaminação pelo SARS-CoV-2. A prefeitura determinou também que velórios na cidade não tenham mais do que 10 pessoas ao mesmo tempo no momento em que o defunto é velado. Ainda hoje, o infectologista David Iupi, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, afirmou que as autoridades devem mudar o entendimento e concluir que o tempo de incubação da doença é menor do que se acreditava e que agora deve ser ajustado para algo em torno de 6 dias. O coordenador também afirma que é necessário mudar o tempo de isolamento de 14 dias para 10 dias. David Iupi destacou que a diminuição do isolamento é muito importante para economizar recursos que são alocados para uma pessoa supostamente contaminada. E agora vamos a Minas Gerais, onde o repórter Matheus Luan tem mais detalhes sobre a pandemia no estado. Olá, Brenda. Belo Horizonte terá a suspensão das aulas, suspensão de serviço e o fechamento de parques municipais. Quem determinou foi o prefeito da cidade, Alexandre Calil, que também disse que irá proibir shows, esvaziar prédios públicos e também determinar o fechamento de bares. Restaurantes da cidade começaram a ser orientados a se adaptarem a entregar a comida em formato de marmitex. Profissionais de saúde que já tiveram as férias marcadas tiveram elas canceladas. E aqueles que já estão em férias vão ser reconvocados a enfrentarem a pandemia. No Rio de Janeiro, o governador do estado determinou a suspensão de linhas que fazem o trajeto entre a região metropolitana do estado e cidades do interior. Brenda. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse em uma entrevista coletiva na Casa Branca nesta terça-feira que pretende enviar dinheiro aos cidadãos americanos para tentar aliviar as consequências econômicas da pandemia. O governo americano decidiu fazer pagamentos diretos ao invés de corte nos impostos. No Irã, santuários foram fechados e 85 mil presos foram liberados. O governo da Alemanha recomendou que a população fique em casa após a escalada dos casos no país. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Itália tem quase 28 mil casos confirmados e mais de 2 mil mortes. O portal Plox, com o objetivo de garantir mais informações aos nossos usuários, está publicando a partir de hoje um boletim atualizado de hora em hora com os números da pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo. Para conferir os números atuais de contaminados, suspeitos e de mortes, acesse plox.com.br. Essas foram as principais notícias desta terça-feira. Para mais notícias, acesse o portal Plox. E você já sabe, se é notícia, tá no Plox. Blocos.